Alguns árabes que foram Ano kaya nangyari convocados dito? para exorcizar este Mas nagtagal. indivíduo que já está assim há 5 dias e ele está em completo estado de possessão demoníaca. Yun o. क्या हो गया रे? Ele se comporta de uma forma muito estranha. Seus olhos estão revirados e ele Nakakatakot ko um lalapitan, sadismo. diba? Ele foi ignorado, mas após fazer a primeira vítima, os religiosos foram convocados para purificá-lo. Segundo a Mumuti yung publicação, mata. isso seria um Jin, uma entidade sobrenatural islâmica que tem poder de reger os destinos dos pecadores. Yun o. क्या हो Ano गया kaya रे? nangyari?